Seja bem-vindo a mais um vídeo e agora conversando com vocês sobre a etapa dos 3, 4 anos de idade. Meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e espero que você já esteja me seguindo nas minhas outras redes sociais. Bom, o que tem de tão importante nessa fase? Vocês perceberam que eu venho desenvolvendo um raciocínio com vocês desde os primeiros inícios do processo de fala, né? As primeiras vocalizações do bebezinho, aquele primeiro ano de vida. Depois essa criança começa a conquistar o mundo através da marcha, então ela começa a andar e a fala acompanha esse desenvolvimento também, essa independência. O terceiro, quarto ano de idade, eu coloco eles juntos num bloco só, que apesar de terem alguns fonemas, né, que são sonzinhos bem característicos, peculiares de cada idade, então alguns no terceiro ano, para depois se completar a fala no quarto ano de vida. Eles têm uma importância em conjunto que é justamente essa capacidade de articulação da comunicação. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? É que nessa fase a criança de fato conquista a habilidade de passar seus pensamentos, passar suas necessidades, ter poder de argumentação e como tem, não é? Através da fala. Então começa a diminuir aquela necessidade do apontar, de puxar o outro para pedir ajuda, para falar, para pedir apenas pela fala. Inicialmente, 3 anos, ainda pode acontecer alguns episódios desse. Então eu aponto e eu falo ao mesmo tempo. Eu puxo e eu vou pedindo, vem cá comigo. Eu quero aquele ali, né? Ainda permeado por algumas troquinhas, algumas distorções na fala, mas eu já me faço entender através da minha própria fala. Então, essa é a grande diferença quando a criança bota o pezinho lá no terceiro ano de vida. As estruturas de fala ficam mais complexas, então 3, 4 elementos numa frase, o vocabulário se amplia um monte. E uma curiosidade, você já deve ter percebido quem tem filho nessa idade. Eles começam a adquirir um vocabulário incidental. Que palavra chique é essa, né? Então, esse aprendizado incidental se dá sobre o aprendizado em que a gente não formaliza para a criança. Então, eu não ensino mais todas as palavras que ele está dando conta de aprender. Tem coisa que ele fala que de onde que essa criança tirou isso? Gente, olha lá, tá repetindo aquilo que eu falei com a tia fulana. Não é assim mesmo que acontece? Então, isso é o aprendizado incidental. Isso é um pezinho para frente do processo de linguagem. Então, terceiro ano de vida é uma coisa muito legal, porque você sente essa diferença. A criança se torna aquela, mini gente. Fala, argumenta, tira dúvida, questiona, já não aceita mais qualquer resposta tua, né? E começa também a reproduzir muito o comportamento da gente, inclusive comunicativo. É muito bacana. Isso porque, nesse momento, fala e linguagem já não estão mais se desenvolvendo em paralelo, como acontecia antes. Então, a fala tem um time, a linguagem tem outro, porque ainda é muito bebê, ainda é muito infantilizado. Agora, não mais. Os dois, um se torna alicerce para o outro. Então, a fala vai me organizando, estimulando que a minha linguagem se desenvolva também. Porque eu tenho mais habilidade comunicativa, pensa que esse é o lado da linguagem, e eu tenho melhor poder articulatório, pensa que esse é o lado da fala. Nesse momento, os dois estão juntos. Por isso que essa criança toma essa forma tão diferente e começa a deixar para trás aquele jeitão de bebê que tinha antes. Mais que nunca é fundamental que a família tenha um vocabulário mais maduro com essa criança. Não deixe mais cair naquelas pequenas artimanhas de ficar usando muito onomatopeia. Eu vou pegar a mu, o piu-piu tá ali, a cocó não sei o que. Gente, agora as coisas precisam muito ter nomes. A cocó, o piu-piu, a mu vão existir enquanto sons. Então, a vaca faz mu. Você escutou o galo cantar? Cocoricó. Mas aqueles personagens precisam ter nomes. Aqueles elementos da vida da criança precisam ter nomes concretos. Essa aqui vai ser a grande diferença, tá? A habilidade argumentativa, ela vem muito dessa aquisição, desse desenvolvimento da linguagem, tá mais desenvolvido, mais evoluído. E da onde vem tudo isso, né? Mais uma importância para você, anota aí. Para ontem, cuidar desse imaginário, o que está oferecendo para a criança, as experiências que ela tem, os convívios que ela tem, os ambientes em que ela frequenta, o que ela está absorvendo enquanto conhecimento, o que está virando rotina para ela, o que está virando cultura, aprendizado agregado para essa criança.
Vamos alimentar esse baúzinho do imaginário com coisas boas, com experiências boas, produtivas. Vamos visitar lugares, vamos passear, vamos viajar, vamos levar essa criança com a gente para todo lugar que a gente vai. E vamos incentivar principalmente que ela agora tenha atitudes também de uma criança e não mais aquele comportamento infantil, bebezinho que ela tinha antes. Mais que nunca, a importância da retirada dos hábitos deletérios, hábitos viciosos, né? Se eu já falei para vocês que aos 2 anos é importante que esse marco aconteça, começar o desfraude, começar a retirada dos bicos, com 3 anos eu não faço mais uso disso. Eu agora sou gente grande e agora eu participo à mesa com todo mundo da minha família e agora eu passei para os lugares com meu pai e com a minha mãe e tô de mãozinha dada porque eu sei me comportar muito bem. Podia ser fácil assim, né? Mas enfim, queria passar com esse vídeo a grande diferença no marco, quando a criança dá esse passo a mais nesse processo de aquisição. Lembrando que do 4º para o 5º ano é quando ela finaliza o processo de aquisição dela. Então, com 4 anos, a criança ainda pode ter algumas troquinhas do tipo assim, o R vibrante, que é o R, né? É o último processo de som que eles vão aprender, o som do LH, LH. Então, olha, ao invés do olha, ainda pode ter uns deslizes no 4º ano de idade, porque até o 5º ano ela está conquistando isso, tá? Importante você ter atenção especial de quando procurar uma ajuda profissional. Principalmente quando esses sons estão sempre alterados. Então, o lhã, o rã, eu tô com 4 anos e meio e esse som tá sempre acontecendo trocado. Ou esse som nunca aparece na minha fala. Aí sim você já pode solicitar, buscar, né, por ajuda, por uma intervenção. Por quê? Porque eu quero que no marco do 5º ano essa criança esteja bem, falando bem, com toda a aquisição completa, com um padrão de fala maduro, que é como nós chamamos. A partir do 4º ano também começa o letramento, começa o processo inicial de alfabetização dessa criança. Ai, a gente já vai começar a apresentar todas as letras, sons e fazer sílabas. Não, gente, muita calma nessa hora. Mas a gente vai começar assim, que ela tenha noção de qual é o nome dela, qual é a letra do nome dela, né? A minha letra é o P. A gente não falava assim quando era pequeno. E vai começar a ter uma noção das vogais, que as coisas têm nomes e que aqueles nomes representam um símbolo, que são as letras. O próprio desenho da criança começa a se modificar. Você vai perceber que ela agora faz um desenho e vai lá com a minhoquinha no final, porque ela já dá conta de que existe um registro gráfico para a escrita, que não é mais o desenho que ela faz. Tem 2 coisas aí nesse desenho, o que é desenho, imagem, e o que é padrão de escrita. E por que a criança adquire isso? Porque a linguagem está mais desenvolvida e porque você, lembra, está lendo quase todo dia para essa criança, né? Todo dia uma leiturinha, seja na hora de dormir, seja no intervalo da tarde, né? Após o soninho, a criança já está desperta e vai acompanhar uma leitura com você. A leitura em voz alta, o manusear dos livros, o hábito do contato com os livros vai trazendo para a criança essa primeira percepção de que as letras existem, as letras significam palavras e as palavras são objetos que fazem parte da vida dela. Então fique muito atento a como você está desenvolvendo essa rotina, organizando o dia a dia da criança e que tipo de atividades você está apresentando para ela. Espero que essas dicas tenham te ajudado e se gostou desse vídeo não deixe de compartilhar com alguém que está precisando e se você ainda precisa de ajuda, coloque aí nos comentários e te espero numa próxima. Até breve!